Nesta aula eu vou te ensinar a regra 1 sobre crase e também vou te mostrar como resolver questões de concurso público sobre o emprego do sinal indicativo de crase. Vem comigo! Primeiramente, dá uma olhada nesta questão aqui, ó. A regência verbal e o emprego do sinal indicativo de crase estão em conformidade com a norma padrão da língua em... O que você tem que fazer aqui? Você tem que indicar qual é a alternativa em que a crase está assinalada corretamente. Como é que você vai saber isso? Você precisa saber as regras sobre o uso da crase. É o que eu vou te ensinar agora. Vamos lá então? Esta é a regra 1. O que é a crase? Crase é igual à preposição a mais o a do artigo, ou ainda mais o a do aquele, o a do aquela, o a do aquilo e o a do a qual. Esta preposição ela pode reger um verbo ou um nome. Então, observe que quando um verbo ou um nome exigir a preposição a e o substantivo posterior admitir o artigo a, haverá o fenômeno da crase. Então, você vai ter que somar esse a mais a e você vai apresentar o a desta forma, para não repetir o a duas vezes, tá bom? Agora, se houver uma preposição a com o a do aquele, ou a do aquela e o a do aquilo, também haverá o fenômeno da crase. Ou ainda a preposição a mais o a sozinho, que é o a do sentido de aquela. Então você vai ter o fenômeno da crase. Já já vou te mostrar exercício sobre isso. Ou ainda a preposição a mais o a do a qual também tem que ter o fenômeno indicativo de crase. Vou te mostrar agora alguns exemplos. Ó. Obedeço à lei. Como é que eu sei se esse a aqui, ó, tem ou não crase? Nós temos que primeiro ir ao verbo. O verbo obedeço. Quem obedece, obedece alguém ou obedece a alguém? Ora, nós sabemos que quem obedece, obedece a alguém, certo? A alguém. Então, esse a aqui, ó, é o a preposição. Agora, vamos ver se lei admite o artigo feminino a. Para saber se uma palavra admite artigo, uma dica é colocá-la na posição de sujeito. Então você escreve assim, ó. Lei é obedecida. Aqui está, lei é obedecida. Posso escrever a lei é obedecida? Sim. Posso falar, a lei é obedecida. Portanto, a palavra lei admite o artigo feminino a. Sendo assim, a junção do a exigida pelo verbo e também do a admitido pelo artigo, nós temos o fenômeno crase. Então eu tenho que colocar crase neste a aqui, ó. Deixa eu colocar aqui direitinho, ó. Pronto. O acento grave, indicativo de crase. Obedeço à lei. Vamos ao próximo exemplo, ó. Não me refiro àquela casa da esquerda, mas à da direita. Então, vamos ao verbo. Ó. Quem se refere a alguma coisa. Então, esse a é o a da regência do verbo. Aquela admite artigo? Não. Mas, lembra que eu te falei da regra lá? Ó? A junção do a preposição mais o a do aquela, a preposição mais o a do aquela, eu tenho uma crase, né? Então, esse a do aquela, esse aqui, ó, ele tem que ter o sinal indicativo de crase, que é o acento grave. Então, eu vou colocar aqui o acento grave aqui, ó. Aquela. Então, não me refiro àquela casa da esquerda, mas a da direita. E esse aqui, ó. Bom, esse a aqui, ele é um a exigido por este verbo aqui, ó. Refiro. Então, é uma preposição. Agora, tem crase aí ou não? Lembra-se que eu te falei de que o a, com sentido de aquela, também pode receber a crase. Então, esse a aqui, ó, ele tem o sentido de aquela, por isso tem que colocar crase. Por quê? A frase fica assim, ó. Não me refiro àquela casa da esquerda, mas àquela da direita. Para não repetir aquela, colocou apenas o a, então o a com sentido de aquela também
pode receber o acento grave, que é o sinal indicativo de crase, tá bom? Tô vendo que tá ficando facinho, né? Vamos para o próximo exemplo. Tenho aversão à atividade manual. Vamos sempre ao verbo. Ó. Quem tem aversão a alguma coisa. Então, o aversão, a gente já sabe que aqui tem uma preposição. Atividade manual. Atividade admite artigo? Coloca atividade na posição de sujeito. A atividade manual é interessante. Pronto, se eu falei a atividade manual é interessante, esse a que está lá no sujeito significa que atividade admite artigo. Portanto, aqui tem que ter o acento grave, que é o sinal indicativo de crase. Próximo exemplo. Chegamos àquilo que sempre desejamos. Quem chega, chega a algum lugar. O a do verbo. Aquilo admite o acento grave? Claro que sim, né? Lembra-se, o a do verbo mais o a do aquele, aquela, aquilo, a qual. Então, tem que ter a crase. Eu já está até com a crase aqui já. Ó. Então, aqui está corretinho, tá bom? Refiro-me àquela casa. Quem se refere a alguém. Então, nós temos um a aqui. Mas o a do aquela tem que ter a crase também. Refiro-me àquele livro. Quem se refere a. Tem o a do referir. E aquele livro admite acento grave? Sinal indicativo de crase? Claro que sim, né? Então, tem que colocar o acento grave aqui. Próxima. Noé construiu aquela embarcação. Quem constrói alguma coisa. Exige preposição aqui, esse verbo, construir. Quem constrói alguma coisa. Não constrói a alguma coisa. Portanto, aqui não tem o a, preposição. E aquela é um pronome, é demonstrativo. Então, não tem a junção de a, preposição, mais a do aquela. Portanto, aqui não tem crase. Nesse aquela aqui, ó, não tem crase, tá bom? Próximo. Assistir aquele documentário. Quem assiste alguma coisa. Então, esse verbo assistir não exige a preposição a. Portanto, não haverá crase aqui em aquele. 9. Esta é a casa a qual me referi. Quem se refere a alguma coisa. Então, esse a aqui, ó, já sabemos que é uma preposição aí. E o a qual também tem, o a qual também tem o a, né? O a do a qual recebe a crase, por quê? Porque ele está junto com a preposição a exigida pelo verbo referir. Então, a do a qual mais o a preposição exigida pelo verbo tem que ter o acento indicativo de crase. Então, esta é a casa a qual me referi. Então, essas frases ficarão assim, ó. Não me refiro àquela casa, mas à da direita. Tenho a versão à atividade manual. Chegamos àquilo que sempre desejamos. Refiro-me àquela casa. Refiro-me àquele livro. Não é construiu aquela embarcação, não tem crase. Assisti aquele documentário, não tem crase. Esta é a casa à qual me referi. Tem a crase. Perceberam então? Veja então, galera, como é simples o emprego da crase quando você conhece as regras. E agora que você já conhece as regras, nós vamos fazer algumas questões sobre esse assunto para que você possa fixar aí o seu aprendizado, tá bom? Vamos então à primeira questão, ó. Questão da VUNESP, Câmara de Vereadores de Piracicaba. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna da frase a seguir quanto ao emprego do sinal indicativo de crase. O que deve causar preocupação a... Então, pessoal, nós vemos aqui que este a aqui, ó, ele já contém o acento grave, que é o sinal indicativo de crase. Ora, se aqui já tem o acento grave, isso quer dizer que eu tenho aqui uma preposição. Resta-me saber, então, se a palavra que vem a seguir, ela admite ou não o artigo. Vamos ver, então, se ela admite? Vamos substituir por todos. Ó. O que deve causar preocupação a todos? Todos admite artigo?
Nós falamos a todos? Não, né? Então, todos não pode ser. Você admite artigo? Nós falamos a você? Por exemplo, a você é linda. Não, né? Não dá. Pessoas, admite artigo feminino A? Admite. Só que tem um porém. Pessoas aqui, ó, está no plural. Tem esse S aqui indicativo de plural. Mas aqui, esse A aqui não tem plural. Ou seja, indicando que pessoas não pode caber aqui na sequência. Nós, admite artigo feminino A? A nós fomos ao parque. A nós fomos ao parque? Não, né? Não pode. População, admite artigo feminino A? Admite, né? Então, ó, o que deve causar preocupação? A população. Então, população admite artigo. Portanto, esta é a alternativa correta, a alternativa E. Percebeu aí como é tranquilo responder essas questões? Vamos para a próxima. Ó, aquela do início do vídeo, ó. Agora você tem condições de respondê-la com muita segurança, ó. A regência verbal e o emprego do sinal indicativo de crase estão em conformidade com a norma padrão da língua em. Então vamos ver então qual é a alternativa em que o emprego da crase está correto. Vamos ver a A, ó. É preciso dar atenção a ela. Então quem dá atenção a alguém. Então temos o a, preposição aqui. Ela admite artigo? Feminino A? Não. Então, essa não pode ser a alternativa correta. Ele criticou a certas convenções. Quem critica, critica alguém. Portanto, o verbo criticar não é regido pela preposição a. Portanto, isso aqui já está errado, tá? O médico tentou dissuadi-lo a trabalhar. Trabalhar está no infinitivo. Verbo no infinitivo não admite crase. Portanto, isso aqui está errado. Lá deu vida àquelas obras literárias. Quem dá alguma coisa a alguém. Então temos esse A aqui, ó. Então, dá vida a quem? Àquelas obras literárias. Opa! Então temos o A exigido pelo verbo dar, mais o A do aquelas. Portanto, essa alternativa aqui está correta. Vamos ver por que a E está errada. Karl defendia a revolução. Quem defende, defende alguma coisa. Ou seja, o verbo defender não exige a preposição a, portanto, aqui já está errado. E aí, acertou? Ah, muito bem. Comente aí se você achou difícil ou fácil essa questão, hein? Realmente é muito bom fazer esse tipo de exercício porque vai fazer você fixar o que você acabou de ver. Vamos à terceira questão, ó. Sebrasp, 2025, analista judiciário, TRF, sexta região. De acordo com o Plano das Nações Unidas sobre discursos de ódio, a prática do discurso de ódio se caracteriza como um tipo de comunicação falada, escrita ou comportamental que ataca ou utiliza a linguagem pejorativa ou discriminatória em referência a uma pessoa ou grupo, com base em fatores de identidade como religião, etnia, gênero, entre outros. Então, ó, no trecho em referência a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a seria gramaticalmente incorreta, ou seja, Sebrasp está dizendo para você que se você inserir a crase aqui, ó, nesse A aqui, vai tornar a frase aí incorreta. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver então, ó. Em referência a uma pessoa. Quem faz referência a alguém. Então temos uma preposição aí, tá correto. Uma admite artigo? Não. Note que uma já é um artigo indefinido. Portanto, você não vai juntar um artigo com outro. Então, uma não admite artigo. Por quê? Porque o artigo ele sempre se refere ao substantivo. Se uma já está se referindo ao substantivo pessoa, já está indefinindo aí o substantivo, você não tem como especificar com o artigo a. Então, não admite artigo. Então, se você colocar uma crase aqui, ó, em referência a uma pessoa, você tornará a frase errada. E o que
a Sebrasp está nos dizendo? Está dizendo que a inserção do sinal indicativo de crase no vocábulo a seria gramaticalmente incorreta. Tá certo isso que a Sebrasp falou? Sim. Portanto, nós temos que marcar a alternativa certa. Veja bem, cuidado com o que a Sebrasp está dizendo, hein? Você tem que marcar certo, não que em referência a com crase está certo. O certo é a assertiva da banca, ó. Tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui que ela está dizendo está correto, porque ela está dizendo que se você colocar o acento grave no A, vai tornar a frase errada, né? Então isso que a Sebrasp falou está correto, tá bom? Então cuidado aí para não achar, isso aqui está errado, aí pega e marca aqui, ó, errado. Não, não é assim, tá bom? Então você tem que julgar a afirmativa da Sebrasp. Muito bem, que bom, hein? Já vi aí que você tá acertando tudo, né? Dá aí um like aí, tá? Para dizer que está gostando do vídeo, que está aprendendo, que está sendo suficiente para você essa aula aqui. Questão 4. FGV. Assinale a frase em que o emprego do acento grave indicativo de crase está correto. Meu objetivo principal na vida é fazer as pessoas felizes. Quem faz alguma coisa, ou seja, o verbo fazer não pede, não exige a preposição a. Portanto, essa frase aqui já está errada. A alternativa A já não é. Encontre a paz e a preencha. Quem preenche, preenche algo. Não preenche a alguma coisa. Então, o verbo preencher não exige a preposição a, portanto, se tem uma crase aqui indicando a preposição a mais artigo, então isso aqui já está errado. Fique atento à tartaruga, ela sai do casco. Quem está atento a alguma coisa. Tartaruga. Admite artigo? Claro! A preposição mais a artigo é igual a com crase. Então, a tartaruga está corretíssima, essa é a questão certa. Agora sei a metade do que já soube. Quem sabe, sabe alguma coisa. Então, o verbo saber não exige aí a preposição, portanto, aqui, ó, essa crase já não existe. Essa alternativa está errada. Eu cheguei a iludir a velhice. Quem chega, chega a algum lugar. Iludir está no infinitivo, não pode ter crase antes do verbo no infinitivo. Isso aqui está errado. Portanto, a alternativa correta da questão 4 FGV é a alternativa C. Aí, ó, não se esqueça que essas questões aqui, elas fazem parte da apostila de questões comentadas que eu preparei para você e você poderá baixá-la gratuitamente. Basta clicar no link que está aí abaixo do vídeo. Você vai entrar no nosso grupo, que é um grupo de apoio para as pessoas que querem aprender sobre língua portuguesa. E você irá receber nesse grupo várias dicas sobre como resolver questões de português, como aprender as regras, ou seja, e nessa apostila de questões comentadas tem várias questões, não só de crase, mas também de todos os assuntos que caem em concursos da língua portuguesa, tá bom? Portanto, não se esqueça de ao final da aula você clicar no link que está abaixo do vídeo, entrar no nosso grupo de apoio e baixar gratuitamente a nossa apostila com questões comentadas. Tem mais de 100 questões comentadas para você aí aprender e fixar o aprendizado sobre língua portuguesa e passar nos concursos, tá bom? Vai gabaritar a língua portuguesa, hein? A partir de agora. Vamos lá agora, hein? Para a próxima questão, questão número 5. Considere o trecho. O relatório conduziu aquilo que já se antecipava. Assinale a alternativa que justifica corretamente o emprego da crase. Ou seja, aqui já está dizendo que essa crase aqui em aquilo está correta. Agora, o porquê está correta? Vamos analisar? Vamos lá. Ó. Ocorre a crase... Antes eu vou te explicar uma coisa. Que crase é igual preposição a exigida pelo verbo. Então aqui, ó, o relatório conduziu. Quem conduz, conduz a algum lugar, né? Então tem o a do verbo aí. Mais o a do pronome, né? Pronome demonstrativo. Que é o a do aquilo.
pronome demonstrativo masculino. E aí você tem esse a aqui, ó. Aí você tem essa crase aqui, tá bom? Então é por isso que colocou crase, ou seja, regência do verbo mais pronome demonstrativo masculino. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nas alternativas que indica isso. Vamos lá, ó. Ocorre crase por se tratar de pronome demonstrativo feminino? Não, é demonstrativo masculino. Ocorre crase pela fusão de artigo feminino com pronome demonstrativo? Pronome feminino com pronome demonstrativo? Lógico que não. Tá errado isso aqui. Ocorre crase porque o verbo exige preposição e o pronome inicia-se por a. Isso! Ó, o verbo exige preposição e o pronome inicia-se por a. Muito bem, FCC. Então, coloca aí, a alternativa correta é a C. Vamos ver por que as demais estão erradas. Ó. Ocorre crase por se tratar de locução pronominal feminina. Nada a ver isso aqui, locução pronominal feminina. Ocorre crase por analogia ao uso antes de palavras femininas determinadas. Nada a ver também, hein? Viajou agora a FCC, hein? E aí, comente aí, acertou essa? Espero que sim, hein? Vamos para a questão 6. Vamos lá, ó. Atribui-se a. Bom, quem atribui a alguém, né? Alguma coisa a alguém. Então, a Bert Festead, que faleceu. As. Aqui é um as, né? Então, ó, esse às portas é uma expressão adverbial, uma locução adverbial de base feminina. E essas expressões adverbiais de base feminina tem que ter a crase, tá? Eu vou te ensinar isso em uma aula futura, tá bom? Então, as portas têm crase. O privilégio de ter sido a última testemunha do insólito jogo de 1915, quando britânicos e alemães alheios... O que está alheio a alguma coisa. Brutalidade admite artigo. Coloca a brutalidade na posição de sujeito. A brutalidade foi ruim. Então, se tem esse a brutalidade foi ruim, quer dizer que brutalidade admite artigo. Então, aqui tem uma preposição mais artigo. Então, tem que colocar crase. Ficaram frente a frente. Frente a frente é uma expressão em que não tem crase, tá bom? Então vamos ver então, ó. Tem o atribui a, ou seja, esse aqui já elimina, né? Porque é o segundo as. Atribui ó, já elimina isso aqui que não tem crase. Frente a frente, que é o último a aqui, ó, não tem crase. Então só sobrou o B, né, ó. A com crase e a sem crase, correta, questão B. Maravilha! Comente aí se você acertou ou errou essa questão, hein? Agora vamos para a última questão. E essa questão é muito difícil. Quero ver se você vai acertar essa, hein, galera? Olha só. Considere o trecho final do texto. Por exemplo, o artigo definido feminino a não pode ser usado em determinadas situações, o que por exclusão nos leva ao raciocínio de que o a da construção é apenas a preposição a. Assinale a alternativa em que a primeira frase confirma e a segunda frase nega o contido na passagem final do texto. Galera, essa questão é difícil, temos que fazê-la com calma. Vamos lá, ó. É questão da VUNESP para analista técnico-científico, por isso que eles dificultaram dessa forma, que é um cargo de nível superior, mas você, com as regras que eu te ensinei, você terá condições de respondê-la. E acertar, hein? Ó, vamos ver, ó. Primeira coisa, ele disse assim, ó, considere o trecho final do texto. Então já vamos para o final. O final é isso aqui, ó. Ó. O a da construção é apenas a preposição a. Certo? Então, olha só. O a da construção, ou seja, o a da frase é apenas a preposição a. O que ele quer dizer? Ó? Tá vendo essas frases aqui? Ó? Tem quando cheguei à repartição, percebi que ali foram feitas algumas mudanças. Aí tem uma barra, ó, e tem a nova funcionalidade, ou seja, tem duas frases, né? Então, o que ele está querendo dizer? Que o a dessa frase, da primeira frase, exige apenas a preposição a. Ó. Vamos voltar aqui, ó. Cadê? O a da construção é apenas a preposição a. Então,
o A da frase é apenas a preposição a. Aí ele diz assim, ó, a primeira frase confirma o contido na passagem final. Ou seja, a primeira frase, então, tem que conter um A em que é apenas a preposição a, tá? Ou seja, não tem crase, é só preposição, não é preposição mais artigo, tá bom? Então, ó, voltando aqui. Então, o A da primeira frase tem que ser só preposição, não pode ter crase. E aí diz assim, que a primeira alternativa confirma e a segunda frase nega o contido na passagem final. Ou seja, se a primeira alternativa diz que o A da preposição, que o A da frase tem que ter crase, a segunda alternativa está negando, então tem que dizer que... Calma aí, deixa eu explicar de novo. Se o enunciado está dizendo que a primeira frase é apenas o A preposição, quer dizer então que esse A não tem crase, certo? Então a primeira frase, o A não tem crase. E diz que a segunda frase nega o contido na passagem final, ou seja, nega que não é apenas o A da preposição. Ou seja, é o A, preposição mais algum A aí que tem que colocar crase. Então a primeira frase tem que ter crase e a segunda frase não tem que ter crase. Beleza? Vamos ver? Ó, vamos fazer o exercício, resolver a questão e você vai entender melhor. Ó. Quando cheguei à repartição, percebi que ali foram feitas algumas mudanças. Então, olha só. Primeira frase, nós temos o verbo chegar. Quem chega, chega a algum lugar. Ou seja, esse a aqui é uma preposição mais artigo, porque repartição admite o artigo definido a, né? Ó, a gente fala, a repartição é legal. Então, esse aqui é preposição mais artigo. Só que lá no enunciado ele disse assim, ó, que o a da construção é apenas a preposição a. Eu pergunto, esse a aqui da primeira frase é apenas a preposição a? Não, porque se tem uma crase aí, quer dizer que tem o a, preposição mais o a, artigo. Portanto, essa questão já está errada. Então, essa alternativa não pode ser correta, tá? Porque a gente tem que assinalar onde haja preposição na primeira frase, né? Só a preposição. E na segunda frase tem que ter a preposição mais artigo ou ou a do aquela, a do aquilo, a do qual, né? Vamos ver a segunda, ó. Durante a reunião do departamento, lemos com atenção a ata da anterior. Então vamos lá, ó. Aqui tem um esse aqui é artigo, a ata é artigo e não tem mais não. Ou seja, nessa primeira frase aqui, existe algum a que é preposição? Não, existe a artigo. Mas lá no enunciado ele disse o seguinte, ó, que o a da construção é apenas a preposição a. Então não pode ser, está errado. Então essa questão aqui então está correta, a B já não é, tá bom? Vamos ver a C, ó. Oferecemos a todos os participantes do evento um exemplar do livro. Quem oferece alguma coisa a alguém. Então esse a aqui é o a, preposição. Opa, então aqui tá certo, ó. Vamos lá. Assinale a alternativa em que a primeira frase confirma, ou seja, confirma o quê? Confirma que o a da construção é apenas o a preposição. Então, aqui confirmou. O a da construção, esse a aqui é apenas o a da preposição. Só que aí, vamos analisar a segunda frase, ó, porque ele diz assim, ó. A segunda frase nega o contido na passagem final, ou seja, nega que o a da construção é apenas o a da preposição. Vamos ver se a segunda frase vai negar. Se negar, é a questão correta, hein, ó. Na reunião, eles se referiram a essa nova lei. O verbo referir exige preposição? Sim, porque quem se refere a alguma coisa. Portanto, essa segunda frase aqui, ela não negou a primeira. Por quê? Porque a primeira disse que o a da construção é apenas o a da preposição. Correto. Só que esse a aqui, ele tinha que negar, ou seja, não tinha que ser só o a da
o A da preposição. Tinha que ter um A mais um outro A que daria uma crase. Como não tem crase aqui, quer dizer que não é essa a alternativa que nós queremos. Vamos para a próxima. Essa questão tá difícil mesmo, hein? Mas você vai acertar, ó. Vamos a D, ó. Analisando a documentação, conclui-se que está tudo em ordem. Então, quem analisa alguma coisa. Ou seja, isso aqui é um artigo, conclui-se que está tudo em ordem. Então, aqui não tem nem preposição. Ou seja, já nem se confirmou aquilo que o enunciado está dizendo. Portanto, essa alternativa está errada. Vamos ver aí, ó. Encontrei o autor a cujo livro nos referimos na última biblioteca. Última Bienal. Então, encontrei o autor A. Esse A aqui, encontrei o autor A cujo livro é um A preposição, certo? Porque lembra da regência? Ó, referir, ó. Quem se refere a alguém. Está se referindo a quem? A cujo livro. Tá bom? Então aqui é a preposição. Então vamos lá no enunciado, olha só. Ó, nos leva ao raciocínio de que o A da construção é apenas o A preposição. A primeira frase confirma. Beleza, a primeira frase confirmou. Vamos ver se a segunda vai negar. Agora a segunda tem que negar para estar correta a alternativa, senão vai ter que ser anulada essa questão, né? Vamos ver? Ó. A foto do acidente a qual tive acesso me deixou chocada. Opa! Aqui tem um a qual. Vamos lá, vamos ver se está correto isso aqui, né? Ó, a foto do acidente a qual tive acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. Ou seja, preposição mais o a do a qual. Ou seja, a preposição mais o a do a qual é igual a com crase. Portanto, a alternativa correta é a alternativa E. Porque, olha só. Vamos voltar lá, ó. A primeira frase confirma que existe apenas preposição aqui, ó. E a segunda frase nega que existe apenas preposição. Ó, a segunda frase nega que existe apenas preposição. A segunda frase negou? Negou porque tem preposição mais o a do a qual. Beleza? E aí, acertou? Difícil essa questão, hein? Meu Deus do céu. Então é assim, ó. Você com a prática, você vai aprendendo e vai sabendo resolver questões, né, de várias bancas. Vê o que você respondeu da VUNESP, FGV, FCC. Então, você sabendo as regras, você responde qualquer questão de crase, viu? Parabéns aí para você, tá? Vamos lá. Opa, agora a regra 2, né? Crase em nomes de lugares específicos, mas isso aí eu vou te ensinar na próxima aula, tá? Por enquanto aí, ó, eu quero que você, primeiramente, inscreva-se no canal, porque tem vários vídeos aí que virão. E não se esqueça de dar o seu like, tá bom? E te espero na próxima aula, na regra 2, sobre nomes de lugares especificados. Você vai aprender sobre a famosa regra: quem vai A e volta dá, crase haverá, mas quem vai A e volta D, crase para quê? Tá bom? Bons estudos para você e bye bye!